quântico é muito estranho, ou por que não, bizarro aos olhos da mente racional que tenta compreender o mundo através de uma sequência de lógicas. O mundo quântico não pode ser mensurável, por isso nem sempre é aceito por muitos cientistas acostumados com o racionalismo. O preceito fundamental da física quântica diz, em outras palavras, que os olhos que você usa para ver não pode ver a eles mesmos, assim como a mão direita não pode pegar a si mesmo. Os racionalistas, nesse sentido, estão cada vez mais apegados em suas próprias fantasias, acusando os religiosos de viverem essa fantasia. Essa é a parte irônica da história. Quando nós pensamos no mundo das formas, a arquitetura, estruturas sociais, os arquétipos, as estratégias políticas, educacionais e todos os fundamentos que dão sentido ao nosso mundo perceptível e físico, usar a lógica é essencial. Através dela, nós tornamos o mundo físico mais provável e, por que não, mais seguro. Agora, quando tentamos aplicar esta mesma lógica para as questões, por exemplo, de onde viemos e para onde vamos, se nós somos mortais ou sobrevivemos além de toda essa realidade, ela se torna fantasiosa tanto quanto ao que o próprio racionalismo despreza, que seria tentar explicar a realidade através das lentes religiosas. Eu aposto que você já ouviu os dizeres que ciência e religião são coisas opostas. Diante disso, eu espero que você tenha um bom discernimento para não cair nessas armadilhas confortáveis. Devemos ter cautela ao apontar o dedo para a Lua e, com o tempo, não confundir o dedo com a Lua. Percebe que, ao apontar o dedo para a Lua, existe todo um processo inseparável onde sua mente, a sua crença, o seu dedo, a sua explicação e o espaço entre o seu dedo e a Lua estão envolvidos, maneira tal que todas essas coisas envolvidas irão afetar o teu imaginário. Por isso, ao fascinar-se pelo dedo que aponta para a Lua, o dedo se torna a Lua, e a partir daí poderemos usar a ideia de que o dedo é um tipo de explicação lógica e racional sobre a Lua. Os religiosos faziam isso, apontavam o dedo à Lua e dizia: ela foi feita por Deus, tudo isso em 7 dias, porque no 7º ele descansou. Então hoje pode-se apontar o dedo à Lua e dizer: a Lua é um satélite natural que orbita em torno da Terra, que faz parte do Sistema Solar, que está situado numa zona periférica da Via Láctea, que divide espaço com outras bilhões de galáxias, que tudo isso surgiu de uma explosão. Alguns religiosos não tiveram a paciência de detalhar tanto assim e por fim disseram: Deus disse haja luz e tudo se fez. Parece que a ciência só está tentando ver o que aconteceu nesse processo onde Deus disse haja luz até os dias de hoje. Percebe que são dedos diferentes apontando para a Lua e que ambos se confundiram com a Lua? São ideias se contrastando, mas que, embora sejam úteis no dia a dia, elas se tornam inúteis para as questões existenciais, uma vez que o dedo que aponta para a Lua não pode apontar para ele mesmo, e sendo impossível este feito, também é impossível explicar o mundo imperceptível através da lógica, pois a existência tem se demonstrado mais ilógica do que qualquer outra coisa. A partir do dedo que se aponta para a Lua, ele parece lógico, e o dono do dedo fantasia que ele é lógico, mas quando o próprio dono do dedo percebe que está envolvido nas próprias fantasias, então ele percebe que é inútil a busca por Deus ou por um pontapé inicial, tipo o que levou o universo a existir, talvez o Big Bang, mas o que levou o Big Bang a agir como Big Bang. Entraremos num loop infinito de perguntas e respostas, como o Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo. Este símbolo é conhecido desde o Antigo Egito e passou também pela Grécia. Nesse sentido, você percebe que existe uma luta de ideias e suposições intermináveis para descobrir, por exemplo, o conceito do gato de Schrödinger ou o comportamento dos elétrons. Percebe que, estranhamente, usando a lógica, nós caímos nos contos de fadas sem a mínima noção que estamos praticando tal fato? Eu acredito que, enquanto apontarmos dedos, nunca poderemos conhecer nada. Enquanto tentarmos racionalizar tudo, como se tudo pudesse haver uma explicação científica, nós só estaremos criando religiões, talvez religiões mais modernas, que explicam Deus usando termos técnicos. Se a gente for usar a lógica, podemos concordar que não se pode explicar um todo a partir de uma parte, ou que não se pode mensurar o que é imensurável, ou que não se pode saber o que há por trás dos olhos que vê, mas não pode se ver.
Quando nós tentamos burlar essa regra lógica, não importa se nós vamos explicar através de uma lente religiosa ou científica, elas só serão mais uma tentativa em vão. Assim sendo, concordamos que é irracional explicar o que não pode se explicar o que não se explica. As grandes descobertas que estamos acessando não são novas, são palavras diferentes para ter consciência de que muitos dos escritos de livros sagrados antigos já diziam: o Ouroboros pode nos dar estas pistas das redundâncias da vida. Que conhecer Deus ou os processos fundamentais da existência impliquem em começar por conhecer nós mesmos. Talvez um mergulho no silêncio, uma rendição de que nada se sabe, são bons mapas para acessar os portais que a lógica e as palavras não explicam. No Kena Upanishad está escrito: Brahman é desconhecido para quem o conhece, e conhecido àqueles que não o conhecem. É bem interessante nós refletirmos sobre isso. As descobertas científicas que estão se aflorando em dias atuais já eram bem conhecidas pelos antepassados. Quando nós folhamos as páginas, por exemplo, do Bhagavad Gita, do Kybalion, dos conceitos budistas ou do Tao Te Ching, eu não vejo problema algum na lógica, obviamente, mas a lógica começa a ter muitos problemas quando ela se torna a única metodologia usada para explicar a realidade. A tua experiência pode dar a você muitas pistas quando você está disposto a olhar para dentro e perceber que o mundo está sendo o tempo todo reflexo da sua própria mente. Como Freud já dizia, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Uma outra questão interessante para se refletir. Para encerrar, eu vou deixar 3 mensagens de cientistas que contribuíram significativamente para a revolução da mente ocidental e que perceberam que os antepassados já sabiam dessas implicações que muitos pensam ser produto exclusivo da nossa geração. Vejamos o que o físico Julius Robert Oppenheimer diz. As noções gerais acerca da compreensão humana, ilustradas pelas descobertas na física atômica, estão longe de constituir algo inteiramente desconhecido, inédito, novo. Essas noções possuem história em nossa própria cultura, desfrutando de uma posição mais destacada e central no pensamento budista ou hindu. Aquilo com o que nos deparamos não passa de uma exemplificação, de um encorajamento e de um refinamento da velha sabedoria. Vejamos também o que Niels Bohr, Prêmio Nobel de Física, diz. Se buscamos um paralelo para a lição da teoria atômica, devemos nos voltar para aqueles tipos de problemas epistemológicos com os quais já se defrontaram. No passado, pensadores como Buda e Lao Tse, em suas tentativas de harmonizar nossa posição como espectadores e atores no grande drama existencial. Quem já leu Tao Te Ching sabe que não há nada de lógico lá. É bem complexo a sua leitura, por ser justamente simbólica, o que leva o leitor a refletir em cada contexto. São várias fontes de interpretação. Tudo depende do nível de consciência de quem está lendo. Vejamos o físico Werner Heisenberg, outro prêmio Nobel. Vejamos o que ele diz. A grande contribuição científica em termos de física teórica que nos chegou do Japão desde a última guerra pode ser um indício de uma certa relação entre as ideias filosóficas presentes nas tradições do Extremo Oriente e a substância filosófica da teoria quântica. Conhecer o que há por trás das palavras te levará a conhecimentos que palavras não explicam. Francamente, com toda essa racionalização extremada, me parece que ainda nós continuamos a peregrinar pelo deserto do desconhecido.